O nosso bondoso Deus estejam conosco em mais um momento de refletir a palavra do Senhor. Eu vou pedir para vocês já deixarem aberto o texto do Evangelho, o Evangelho do dia, que a gente vai fazer a leitura novamente desse texto, mas para vocês também terem diante dos olhos, para que possamos pensar e meditar nessas palavras. Amém. Terceiro domingo em que as parábolas de Jesus elas aparecem. É o capítulo das parábolas. Mas é uma oportunidade de, como igreja, a gente perceber como Deus ele age ou reina no mundo através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela usa diversas imagens ou maneiras de traduzir esse cuidado do Senhor na vida de todos nós. Isso fica nítido nos textos que a gente vai lendo e vai meditando semana após semana. Algumas semanas atrás, especialmente na semana passada, a ênfase foi da parábola do joio e do trigo. Onde na realidade, no mundo em que nós vivemos, vão ter pessoas em que creem no Senhor e Salvador Jesus e confessam isso. Mas também vai haver pessoas em que não creem, não confessam no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas que estão afastadas da fé ou que talvez não conhecem o Evangelho. Mas o papel da igreja e nosso papel como cristãos, como colocado na parábola, não é de tentar definir quem é trigo e quem é joio. Na verdade, nós não temos a capacidade de fazer isso, nem nosso chamado é para isso, de dividir e de fazer essa separação. O texto é claro, é Deus que vai fazer isso por meio dos seus anjos, que vai fazer essa separação entre os bons e os maus, entre aqueles que creem e os que não creem. Mas o que foi e é chamado para nós tem um aspecto muito importante no último texto, quando Jesus fala assim: deixem. Permitam, não façam isso, convivam. Até a palavra podia ser perdoe. Em outras palavras, Deus nos insere no mundo, na cidade, lá onde Ele coloca, no ambiente onde você está. E Ele deseja, Ele quer que você esteja lá, no meio dessa realidade do mal, do pecado e de pessoas que não creem. Nós não temos condições de converter ninguém, mas a semente da palavra do Senhor sim. O poder da palavra do Senhor, ele é forte para poder levar o testemunho ou a vida do cristão. Por isso deixe, conviva, esteja presente. Nosso papel não é nos afastar da realidade do mundo onde nós vivemos e nem tentar separar aquele que vale a pena ou não. Quando a gente olha para aquele último tema, o propósito é o Evangelho, a mensagem sendo anunciada ou vivendo no meio das pessoas. Aqui hoje, nessa parábola, nas parábolas que a gente ouviu, o enfoque é o mesmo, é o evangelismo, é que essa mensagem ela chegue em mais lugares. É o reino de Deus agindo e presente no mundo em que nós vivemos. Como nas últimas, a gente teve a alegria de receber e saber da interpretação de Jesus. Então, Jesus ele falava essa parábola para as multidões e interpretava para os discípulos. E nós, como ouvintes dessas palavras, sabíamos aquilo que Jesus estava querendo dizer. Hoje, a gente tem um bom desafio. Jesus ele não explica essas parábolas para nós. E tudo bem. Por isso é um convite para a gente meditar juntos, conversar juntos sobre o significado e como essa palavra chega também aos nossos corações. Eu sei que vocês conhecem, são parábolas curtas, mas eu queria ler de novo, para elas estarem bem presentes e alguns detalhes bem frescos na mente de vocês. Se vocês têm aberto, vocês podem acompanhar. A primeira parábola é o tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que
é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Para aqui. Essas duas parábolas parecem muito semelhantes, e de fato são. Um está procurando alguma coisa, o outro não. E aquele que está procurando, aquele que não está procurando, de repente encontra um grande tesouro. Ao descobrir isso, vende tudo que tem e compra aquilo. O comerciante, do outro lado, ele enxerga, ele procura uma pérola de grande valor, mas o contexto é o mesmo. Ele vende tudo que tem e compra aquela pérola. O contexto é igual. Um homem acha algo de valor, vende tudo que tem para possuir esse bem precioso. A pergunta que essas parábolas nos fazem, e eu já vou adiantar que essas duas parábolas a gente não vai conversar hoje, porque há alguns anos atrás, e depois com calma, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar, que na última vez que eu fiz essa mensagem, justamente eu foquei nessas duas parábolas, mas a gente tem que responder pelo menos 3 perguntas. Nós, como ouvintes e leitores da Palavra de Deus, olhando para essa parábola, a gente tem que tentar decifrar: quem é esse homem? A gente olha, quem é esse homem? Que tesouro é esse? Quem é esse homem? Que tesouro é esse? Por que ele vende tudo que tem para comprar tudo isso? E o que significa para nós? Dependendo a nossa resposta de quem é esse homem ou quem é essa pessoa, dependendo como é que a gente reflete que tesouro é esse, e de que maneira a gente reflete esse vender tudo que tem. O que significa vender tudo que tem para ter aquele tesouro? E como é que isso se implica para a nossa vida? É um bom exercício. É um bom exercício. Eu não queria deixar isso de fora, porque são perguntas importantes quando a gente lê esses textos e lê parábolas. Mas se vocês tiverem interesse de olhar ou aprofundar um pouquinho mais, a gente refletiu um pouquinho algum tempo atrás, e quando a gente separar no YouTube hoje à noite, a gente envia para vocês também, caso vocês queiram se aprofundar. Mas a terceira parábola vai servir de base para hoje. E é a parábola da rede. Diz assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia, sentam para separar os peixes. Os que prestam são colocados dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão, separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. De novo, temos uma parábola muito interessante. Agora, não é de algo que é comprado, mas de algo que é lançado. E aqui a parábola começa bem interessante. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada, lançada no lago. E ela apanha peixes de todos os tipos. Não vem na mente de vocês o início quando Jesus ele chama os discípulos? Essa ideia das redes sendo lançadas. Porque é interessante que lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Jesus ele chama os discípulos, um dos primeiros discípulos que ele chama é Simão Pedro e também André, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pescando com as redes. E Jesus chega para eles e diz: parem, venham comigo, eu ensinarei vocês a pescar gente. Logo quando eles saíram daqui, que eles deixaram tudo para trás e foram com Jesus, Jesus estava caminhando e logo depois ele encontrou 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam consertando as redes, porque eles eram pescadores. Também deixaram tudo que tinham e seguiram Jesus. O tema de lançar as redes faz a gente pensar que a palavra de Deus ela não é estática, ela não é parada, mas ela tem um movimento. Eu fiz essa pergunta
essa semana para algumas pessoas e perguntei assim: quem já teve experiência de lançar redes? E eu descobri uma coisa essa semana: pouca gente teve essa experiência de lançar redes. Particularmente eu quando criança, mas não conta. Alguém já lançou redes aqui? Ninguém? Só a Márcia? Foi justamente para a Márcia que a gente conversou, né? Ninguém teve experiência de lançar redes ou jogar as redes? Não? Interessante. Agora vamos pensar juntos, o que significa jogar rede num lago, ou no mar, ou enfim, em algum lugar? Você não sabe aquilo que está ali embaixo. Claro que você deseja o quê? Pegar peixe. Você joga no lugar onde é mais propício para ter isso, onde tem os peixes ali, mas você não sabe exatamente aquilo que você vai retirar daquele local. E aqui um pequeno parênteses. A imagem ela continua, porque vocês sabem por que as igrejas normalmente são construídas em forma de barco? Já pararam para pensar um pouco sobre isso? Porque tem essa ideia de barco, porque justamente nessa imagem do lago, do mar, o mar, a igreja está inserida, ou se a gente fosse usar outra metáfora, né? A igreja do joio e do trigo, a igreja está inserida na realidade da cidade. O mar, ou o lago, é essa imagem da maldade, do pecado, do medo, da aflição. Não é à toa que Jesus, ao fazer alguns milagres, e ele acalmou a tempestade, o mar ele sempre traz medo e aflição. Várias vezes Jesus ele ensina sentado no barco para a multidão. Então, não é à toa que as igrejas são assim, justamente para trazer essa imagem da igreja segura mesmo num ambiente de muito medo e aflição, no mundo onde nós vivemos. Fechando um pouco esse parênteses, então o que a gente tem aqui? As redes sendo lançadas nesse mar, ou nessa realidade do mundo em que nós vivemos. Alguns comentaristas falam que não é essa rede normal que a gente tem na nossa mente, né? O que a gente talvez chamaria daquela rede de arrastão. Talvez tu vai limpar um lago, você passa a rede e tu tira tudo que tem ali, né? A gente consegue imaginar, porque a gente não sabe tudo que foi colocado naquele rio, naquele local, naquele lago. E aqui a gente pensa no Mar da Galileia, numa região um pouco maior. Quando passa a rede, vem tudo. Vem peixe, claro que vem peixe, mas vem um pouquinho de algas, outros seres vivos que, né, dentro do contexto do mar, coisas que você deseja ter e coisas que você não deseja ter. Imagine que a gente lance a rede aqui no rio, aqui em São Paulo. Calma que eu não estou pensando nos mais poluídos, porque daí peixe não vai ter. Mas eu estou pensando num rio normal, num contexto que a gente vive. Se a gente passasse as redes, a gente ia coletar um monte de coisas que prestam e coisas que não prestam, coisas que são úteis ou boas, ou que a gente quer, e coisas que a gente não quer. Essa é a imagem que está aqui colocada no texto. E é interessante que o termo peixe não aparece no texto bíblico. Não aparece a palavra peixe, mas é difícil traduzir isso, porque o peixe traz mais essa ideia daquilo que vive no lago e no mar, mas é aquilo que todos os tipos de seres vivos, tudo aquilo que está ali dentro, né? Por isso que tem essa tradução. Agora, a imagem é muito parecida com o que a gente viu na semana passada do joio e do trigo. O que estava no contexto lá? Não separe, porque você vai poder tirar alguma coisa que é outra. Ou seja, não é papel da igreja fazer essa separação. Da mesma forma, a gente passa as redes, de repente tem um monte de coisas para serem separadas. Quem faz essa separação? A igreja, nós? Não, isso aqui vale a pena estar aqui na igreja, isso aqui não vale a pena estar aqui. Não é nós. Por incrível que pareça, estranho que isso possa parecer, quem faz essa separação são os anjos. Os anjos que vão separar. Então aqui está falando
justamente do tempo que a gente vive aqui, mas também do tempo vindouro, do juízo final. No último dia, os anjos vão fazer essa separação, e não cabe a nós fazer isso antecipadamente. Até porque o termo aqui do que não presta, o termo original é aquilo que é podre. Aquilo que é podre, aquilo que não presta, será jogado fora. Agora eu pergunto, nós por natureza, ou eu digo na verdade, nós por natureza, não somos bons. Nós por natureza, a gente poderia utilizar essa mesma linguagem, somos podres, por causa do nosso pecado. Ninguém de nós aqui tem condições de estar na casa de Deus se Deus não vier e nos trazer o seu perdão. Não nos alcançar com a sua bondade e com a sua misericórdia. Todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos alcançados por essa rede do Evangelho que foi lançada nos nossos corações. Que a gente foi acolhido para dentro do reino dos céus. E foi colocado dentro da vida da igreja enquanto aqui nós estamos. Foi Cristo que nos encontrou quando estávamos quebrados, mortos, apodrecidos pelo pecado. Ele nos encontrou, nos considerou preciosos, entregou tudo o que tinha para nos resgatar, oferecendo a sua vida, o seu corpo, o seu sangue na cruz. E agora eu quero dar uma dica, se por acaso vocês ficaram curiosos sobre aquelas duas parábolas. Quem é aquele homem que vende tudo que tinha, entrega tudo que tinha? Será que somos nós? Será que nós temos condições de fazer isso? Jesus fez isso por nós. Ele entregou tudo o que tinha. Deus enviou seu Filho e Filipenses 2, ele se esvaziou de si mesmo. Carregou os nossos pecados por um preço impagável, com sangue na cruz, por você. Assim como o texto de Deuteronômio fala que o povo de Israel era um povo chamado precioso aos olhos do Pai, assim também nós somos preciosos. Porque a gente tem valor? Não, a gente literalmente é pecador, podre. Mas Deus coloca valor em nós. E por causa do desejo de Deus em nos acolher, nós somos preciosos para Ele. O apóstolo João, ele disse: se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas graças a Deus, nós recebemos o perdão, fomos restaurados, fomos acolhidos. Esse é o evangelho do texto de hoje. Ele lança as redes, acolhe você e declara: você é precioso a mim. Jesus não espera que nós, como igreja, a gente faça a seleção do que presta e do que não presta. O que Ele espera de nós? De forma muito simples, que a gente lance as redes. Sem se importar muito com o que a gente vai pegar. Sem ficar fazendo a seleção do que presta e do que não presta. Todos que são trazidos na casa do nosso bondoso Deus estão debaixo da misericórdia do Senhor. E assim como a gente ouviu na semana passada que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus tem poder, assim como fez com cada um de nós, assim também nós confiamos que todos aqueles que são colocados na casa do bondoso Deus são acolhidos na sua misericórdia. No último dia tudo vai ficar em ordem, mas enquanto esse momento não chegar, continue lançando as redes, continue vivendo a partir do seu batismo. Haverá muitos que não vão ouvir, haverá muitos que talvez vão se perder, mas isso quem vai fazer é o bondoso Deus, na sua justiça e na sua misericórdia. Enquanto esse dia não chega, nós nos agarramos na promessa que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque Ele nos ama e Ele nos considera como seus filhos amados e preciosos.
Ele vai ao nosso encontro e nos resgata, e nos insere dentro do seu barco, da sua igreja, a vivermos nesse mundo, sim, angustiados, aflitos, sim, mas na certeza e na segurança que Ele não nos abandona. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, possa guardar a cada um de nós. E como igreja, a gente nunca deixe de lançar as redes. Nosso papel é esse. Lancem as redes. Vamos continuar levando esse evangelho aonde Deus nos colocar. Por meio dessa congregação, sim, mas também lá onde você está, onde você vive e com as pessoas que convivem com você. Como? Peça ajuda do Senhor, que Ele vai mostrar. Amém.